Hotel Rosewood, localizado na cidade de São Paulo, é um empreendimento turístico de luxo que ocupa um espaço do antigo complexo hospitalar Matarazzo. A construção do hotel representa uma importante intervenção na paisagem urbana da cidade e possui uma relação complexa com a história e a estrutura do hospital. Neste trabalho, serão analisados os aspectos históricos e arquitetônicos do Hotel Rosewood em relação ao complexo hospitalar Matarazzo, bem como os impactos positivos e negativos dessa intervenção na estrutura e na história do hospital. O Hospital Matarazzo, também conhecido como Hospital Umberto I, foi fundado em 1904 pelo empresário italiano Francisco Matarazzo e tornou-se um importante centro de saúde na cidade de São Paulo. Sua construção contou com a participação de importantes arquitetos e engenheiros da época que se inspiraram em modelos europeus de arquitetura hospitalar. Em sua origem, foi administrado pela entidade Società Italiana di Beneficenza até 1986. A entidade tinha como objetivo a prestação de assistência à saúde para os imigrantes italianos e seus descendentes no Brasil. O hospital tinha o slogan "A saúde dos ricos para os pobres", e em seus 88 anos de funcionamento passou por diversas mudanças no complexo, como uma inauguração da maternidade Condessa Filomena Matarazzo, no ano de 1943, que foi criada especialmente para o parto da filha do Conde Matarazzo, tendo sido considerada a melhor da América do Sul. A estrutura do complexo contava também com a Capela de Santa Luzia, fundada em 1922 e em funcionamento até os dias atuais. O tombamento do Hospital Matarazzo ocorreu em 1986, como bem cultural e com interesse histórico-arquitetônico pelo CONDEFA, Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico. No entanto, após a entidade Società Italiana di Beneficenza deixar de administrá-lo, o hospital entrou em declínio e acabou sendo fechado em 1993. O imóvel foi à falência e ficou fechado desde 1993 e, em 1996, foi comprado pela Caixa da Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, o PREV. Já existiam pretensões de vender o espaço para construir um hotel de luxo e um shopping no local. No entanto, o tipo de tombamento feito em 1986 impedia a construção de instalações que descaracterizassem o projeto original. Outro fator que freou essa proposta foi uma mobilização social dos moradores da Bela Vista, que moveram uma ação civil reiterando os prédios que permanecessem intactos a fim de preservar a história local. Além disso, o alto custo da reforma seria alto demais, o que acabou afastando muitos possíveis compradores. Em 2005, a Fundação Zerbini, ligada ao Instituto do Coração, Incor SP, quis alugar o espaço durante um período de 20 anos. Novamente, por questões de custo, a negociação não foi para frente. A solução veio com a proposta do grupo internacional Allard, que arrematou o imóvel por 117 milhões de reais após fazer um acordo com o governo e moradores do bairro. Em 2013, o CONDEFAT fez uma audiência pública para alterar os termos do tombamento e permitir construções no local. A resolução que mudava o tombamento de 1936 listava com novos termos de reforma, restauração e conservação dos pavilhões principais, permitindo a intervenção paisagística, a demolição de um prédio e construção de uma torre. A proposta só teve aval do governo em 2014. Em 2016, o CONPRESP, Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental, aprovou as mudanças paisagísticas. O projeto da nova cidade de Matarazzo foi feito pelo arquiteto francês Jean Nouvel e foi adquirido e projetado na justificativa da história da cidade que estava abandonada em um prédio desabitado. O arquiteto deu entrevistas falando sobre a boa relação da construção do hotel e da história que o antigo local abriga e como ele iria preservar ela. Ce qui est intéressant, c'est de travailler à partir de la mémoire de ce lieu. Si le génie du lieu veut dire quelque chose, à Matarazzo, il faut s'en servir. Et construire en bordure de ce parc, pour regarder ce parc, la meilleure réponse sûrement, c'est d'y appartenir à ce parc. Vieses e poréns de uma elite separatista, o Hotel Rosewood é considerado o hotel mais luxuoso do Brasil, o único 6 estrelas, e é famoso pelo ênfase que tem em sustentabilidade,
arte e cultura. Em seu prédio, existem mais de 400 obras feitas por 57 artistas brasileiros, o que faz com que também o hotel seja famoso por promover e valorizar a arte brasileira. Sendo parte do Complexo Matarazzo, que é um projeto importante no qual visa a preservação de alguns patrimônios históricos da cidade de São Paulo. Tem como objetivo promover a importância da preservação do patrimônio, arte e cultura brasileira. Como já explicado anteriormente, o Rosewood é um prédio tombado que esteve abandonado por muito tempo. Agora, com a construção do hotel ultra luxuoso, passa a ter muito mais visibilidade, considerando que é o único no Brasil. O prédio, que hoje atende público elitizado e visa a valorização do meio ambiente e do patrimônio, antes atendia um público de baixa renda, através do antigo hospital, que provavelmente não terá mais acesso a esta localidade. A melhor maneira de resolver esse problema é criar uma máquina que vai ajudar qualquer pessoa, seja pobre ou rica, a acreditar na sua própria criatividade. É uma nova vida, mas é um lugar de cura. Como foi o hospital, aqui nós queremos curar a sociedade, queremos criar um novo caminho. O objetivo é que as pessoas mais importantes do Brasil possam ganhar essa consciência da importância da preservação, afirma o comprador do hotel Alex Allard para a entrevista que fez à CNN Brasil. Ou seja, o objetivo é que apenas a elite tenha acesso ao hotel e que somente elas possam ter acesso a esta consciência, deixando de lado todo o público-alvo do antigo hospital, que eram justamente os mais necessitados. Seguindo a linha de pensamento de Allard, a ideia de preservação da história e do patrimônio não cabe ao público que fez parte da história do edifício, e sim aos mais ricos. Um novo prédio foi construído com uma proposta totalmente diferente do que era, com estruturas super luxuosas para um público de alta renda. Deste modo, o local se torna um patrimônio elitizado. Foi-se criado um empreendimento com uma visão totalmente distorcida do que era aí. Embora prezem por preservar o patrimônio e a história, uma parte disso é apagada com a elitização do local. Mas aonde chegamos então? O hotel deve ou não existir? Investimos tempo com o iPhone, ou mais que precisamos de experiências físicas. Essas experiências físicas precisam de lugar para acontecer. Por causa da experiência, por causa da confrontação com os artistas, por causa da confrontação com os prédios antigos, que são as raízes. É uma oportunidade de crescer, de entender que as raízes são importantes, né? de respeitar as raízes. Por causa de tudo o que vai acontecer aqui do ponto cultural, porque temos todas as disciplinas da cultura. A iniciativa dos fundadores do hotel em remodelar e revitalizar o prédio histórico do hospital é louvável, já que contribui para a preservação do patrimônio arquitetônico e cultural da cidade. Por outro lado, a exclusão dos serviços de saúde do local e sua substituição por um empreendimento hoteleiro de luxo levanta questionamentos sobre a priorização do lucro em detrimento ao acesso à saúde, principalmente para as pessoas menos favorecidas economicamente. O Hospital Matarazzo, com sua história de que em mais de um século de atendimento aos mais necessitados, é um símbolo da importância da saúde pública e do compromisso social. A sua transformação em um hotel de luxo pode ser vista como uma perda irreparável para a cidade e para a memória de uma instituição que prestou serviços relevantes à população. Dessa forma, é importante que os investidores e gestores do Hotel Rosewood levem em consideração não apenas a valorização do patrimônio histórico, mas também a responsabilidade social e o compromisso com a saúde e o bem-estar da população. É preciso encontrar um equilíbrio entre a preservação do passado e a construção de um futuro justo e inclusivo para todos. Então a solução estaria nas mãos dos próprios administradores, fazendo com que as partes da cidade de Matarazzo seja aberta ao público geral, onde todos possam ter acesso à história desse patrimônio tão importante.